Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Natanael Lourenço Mota, eu sou neurologista infantil e hoje nós vamos conversar sobre o uso dos fármacos antiepiléticos. Essa aula ficou bem extensa, então eu acabei dividindo ela em duas partes. Uma primeira parte em que nós vamos conversar sobre a epilepsia, para a gente conseguir entender um pouco melhor o que são as crises epiléticas. E uma segunda parte em que nós vamos conversar sobre os fármacos em si. Não faz muito sentido a gente começar a falar só dos fármacos que vão tratar determinados tipos de crise se a gente não conhece a epilepsia ou o que a gente vai estar tratando. Então, nessa primeira fase, nós vamos falar da epilepsia de uma forma muito sucinta para que fique claro o que nós vamos tratar, e no segundo momento nós vamos tentar falar de cada fármaco em si, ok? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter dois conceitos em mente. O primeiro de crises epiléticas e da epilepsia em si. O que é uma crise epilética? É quando tem uma disfunção temporária de um conjunto de neurônios dentro de uma rede neural. Se esse conjunto de neurônios está limitado só a um hemisfério, só a um ponto cerebral, a gente chama esse tipo de crise focal. Esse nome aqui embaixo. Se essa rede neural ela é mais extensa, ou faz o espraiamento para os dois hemisférios, a gente chama isso de crises generalizadas. Acaba envolvendo os dois cérebros, os dois hemisférios, perdão. Só que se a pessoa tiver, por exemplo, uma única crise, ela certamente vai ser considerada epilética 100% das vezes? Nem sempre. Olha o conceito da epilepsia aqui. A gente tem que ter um desses três fatores. Se pelo menos a pessoa teve duas crises epiléticas não provocadas. O que seria uma crise provocada? Se o indivíduo teve uma crise febril, uma crise pós-TCE, se o indivíduo teve, por exemplo, tomou algum tóxico, alguma substância que induz crise convulsiva. E essas crises, elas têm que ser com um intervalo maior do que 24 horas. Por que maior que 24 horas? Porque, por exemplo, se uma criança teve, no mesmo dia, duas crises febris, essas duas crises contam como uma. É o conceito do que a gente chama de crise agrupada. Então, as crises em menos de 24 horas acabam contando como uma crise única. Então, no caso da epilepsia, seriam duas crises com um intervalo maior que isso. Ou, se eu tiver uma crise não provocada ou uma crise reflexa e uma probabilidade de recorrências de outras crises. Ou seja, se eu tiver uma probabilidade grande, de pelo menos 60%. Normalmente, essa probabilidade vem com história familiar positiva, uma história familiar muito recorrente, o eletroencefalograma do indivíduo alterado. Então, isso indica uma maior probabilidade de recorrência de crises. Ou se eu tenho um diagnóstico de uma síndrome epilética. Por exemplo, uma síndrome de estrutura, por exemplo, de uma canalopatia, por exemplo, como a síndrome de Dravet. Ou se, por exemplo, eu tenho características de uma outra síndrome, como DUSE. É uma probabilidade. Ou se, por exemplo, o indivíduo fez uma única crise, mas veio algumas alterações eletroencefalográficas, que não vem ao caso a gente identificar agora, mas, por exemplo, sugestivo de Lennox-Gastaut, que está dentro do conjunto de síndromes epiléticas. Então, esse diagnóstico pode também caracterizar o indivíduo como epilético. Se o indivíduo fez uma avaliação genética e já veio uma alteração típica, uma alteração familiar, também pode já ser caracterizado como a epilepsia. Então, para a gente ter o conceito primeiro aqui, gente, olha só, vamos recordar aqui. A gente tem o neurônio formado pela membrana celular e é formado pela dupla camada lipídica, as duas camadas aqui de triglicerídeos. Nós temos as proteínas de membrana. Normalmente, a disfunção neuronal vai estar relacionado a essas proteínas que são transmembrana. E, normalmente, a ação dos fármacos vai ser se ligar a algumas dessas proteínas, sejam elas canais de sódio, canais de cálcio, canais voltagem independente,
para que se estabilize a membrana neuronal e ela não faça os disparos. Algumas vezes nós vamos ter, por exemplo, a molécula do anticonvulsivante mudando a forma da proteína transmembrana. Outras vezes, algumas proteínas que têm uma comporta, né, que funciona como aqueles biboquês, né, ela ativa mais para que aquela inibição do canal seja mais fácil. Então, cada anticonvulsivante vai ter a sua tarefa específica. Então, quais seriam os mecanismos de ação mais comuns dos fármacos? Eu vou ter fármacos que interferem nos canais de sódio voltagem dependente. Esse é o mecanismo de ação mais comum de todos os anticonvulsivantes. Eu vou ter também fármacos que interferem nos canais de cálcio, fármacos que afetam a atividade do GABA, fármacos que afetam o receptor do glutamato, fármacos que já se ligam a uma outra proteína de vesícula sináptica, que é essa SV2A, como por exemplo levetiracetam, ele faz essa ligação, ou fármacos que também, além de anticonvulsivantes, também têm outras ações. Por exemplo, a pregabalina, ela, na sua ação anticonvulsivante mais comum, ela está relacionada à ligação da subunidade alfa-2-delta dos canais de sódio, né? Mas ela também age na modulação de outros neurotransmissores, como por exemplo glutamato, a noradrenalina e até mesmo a substância P. Tanto que, por exemplo, a pregabalina, por agir na substância P, ela também é utilizada no tratamento de dor neuropática. Então, você vê que o fármaco ele tem ações multivariadas. Algumas dessas ações, inclusive saem do espectro de ação antiepilética. E muitas também não se conhece exatamente onde é o local de ligação daquele fármaco. Nós colocamos esse slide aqui retirado do site do UpToDate, que relaciona os tipos de droga e o local mais provável onde elas vão agir. Desde os benzodiazepínicos, né, que agem na inibição da transmissão neuronal. Você tem a carbamazepina, por exemplo, droga muito utilizada, que age nos canais de sódio. Você tem aqui também a lacosamida e a lamotrigina, que agem nos canais de sódio, sendo que a lacosamida ela age um pouquinho diferente, ela age estreitando o canal de sódio. A oxcarbazepina, que tem uma ação semelhante à carbamazepina também nos canais de sódio, mas também com provável ação em outros sítios. Você tem o fenobarbital, que já age na inibição, no controle inibitório, mas também tem uma ação no canal de cálcio e também na transmissão excitatória. Você tem a fenitoína, que age nos canais de sódio e um pouco nos canais de cálcio. Você tem o valproato, que também age nessa inibição da transmissão, dentre outros efeitos. Mas vamos pensar aqui uma coisa. Quando uma pessoa está fazendo uma crise convulsiva, a gente não vai pensar, não é o nosso raciocínio clínico falar assim, eu acho que esse indivíduo estou precisando dar um anticonvulsivante que iniba os canais de sódio dele. Ah, não, esse aqui já está precisando de um que vai modular o GABA dele. Ah, não, esse outro paciente aqui, já os canais de cálcio. É isso, os canais de cálcio. Não é bem assim o raciocínio. Esse conhecimento, o conhecimento dessas drogas e os sítios de ação, eles ajudam a gente a entender como depois combinar as drogas. E para ajudar a entender como que determinados fármacos vão ser melhores escolhas do que outras. Mas a melhor forma de você compreender como é a melhor forma de utilizar é através da clínica. Você tentar identificar para qual tipo de crise que o indivíduo está tendo e qual é o fármaco mais adequado para aquele tipo de crise. Então aqui a gente vai colocar a forma de classificação de crises de acordo com a ELI, sendo que a classificação mais recente é essa de 2017. Vocês vão observar que essa classificação ela varia ao longo do tempo. Nós temos várias classificações das crises epiléticas, que começaram lá na década de 80, então nós temos desde 1981, passando ao longo de toda a década de 90, e mais recentemente essa de 2017. Vocês vão ver que, mesmo no jargão de neurologistas, nós vamos ter o mesmo tipo de crise sendo chamado de nomes diferentes, porque antigamente se chamava de uma forma e atualmente se chama de outra forma. Mas
de modo geral, tem-se uma lógica nessa classificação. Então, vamos pegar aqui. Não é um foco específico da gente aprofundar na classificação, mas vamos ver aqui. Então, olha só. A Eli classificou primeiro as crises que têm o início focal, as crises que têm o início generalizado e as crises que têm o início desconhecido. Ou seja, quando eu, na minha anamnese, eu não consigo identificar se esse indivíduo começou focal e depois foi para generalizado, ou se já começou generalizado. E além daquelas não classificadas. Então, por exemplo, as crises de início focal. Geralmente, na semiologia, as crises de início focal são aquelas que o indivíduo começa a fazer a crise em um dos lados do corpo. Então, por exemplo, o indivíduo começa a puxar a mãozinha. Vamos imaginar aqui uma criança, por exemplo, começando a puxar a mãozinha. Um macete para você ver se a criança está tendo crise ou não é você pedir para o familiar segurar a mão da criança. Se ela continua fazendo um movimento embaixo da sua mão, é bem possível que seja uma crise. Mas você pode me perguntar assim, mas ela não vai perder a consciência? Nem sempre. Por isso que a crise focal ela é dividida nessas duas partes aqui. Olha aqui. A crise perceptiva e as crises desperceptivas. O que é uma crise perceptiva? É quando eu tenho a percepção da consciência. O indivíduo não perde a consciência. Existem, inclusive, algumas síndromes epiléticas em que o indivíduo ele está consciente, ele pode estar consciente, mas fazendo crise contínua. Nós vamos ver um exemplo aqui agora há pouco. E essas crises também elas podem ser desperceptivas, ou seja, o indivíduo ele já começa fazendo a crise, tendo ou como parte da crise, tendo perda da consciência. E essas crises elas podem ter início motor e início não motor. Então, início motor com automatismos, ou seja, normalmente são movimentos complexos ou geralmente movimentos de lábio. Movimento de lábio ou de língua. Ou até mesmo motores mais complexos. Né? Você vê vídeos, por exemplo, de pessoas que às vezes se coçam, se pinicam, puxam a roupa. São formas de automatismo. Já é o início da crise. Você pode ter crises focais atônicas, ou seja, eu perco o tônus. A crise atônica ela acaba sendo mais comum na generalizada atônica, mas ela também pode acontecer de focal. Você pode ter crises clônicas. O conceito de crise clônica são movimentos curtos, rápidos e ritmados. Eu posso ter os chamados espasmos epiléticos. O que seriam espasmos epiléticos? É o susto. Na realidade, por susto, nós podemos ter dois tipos de crise. Eu vou até pular aqui para essa de baixo, que são as mioclônicas, que você pode ver aqui, ó, as mioclônicas, e os espasmos. Por definição, a crise mioclônica ela é mais rápida. Então, é como se fosse um choque. O indivíduo tem um choque. Eu posso ter mioclonia focal, um choque rápido. Posso ter mioclonias rápidas. E eu posso ter, no caso dos espasmos também, hemiespasmos. Nos livros, a distinção de tempo, não existe uma distinção de tempo entre uma crise mioclônica e um espasmo. O que se define lá é o seguinte, que o espasmo ele é mais lento do que uma crise tônica, que nós vamos falar ali a seguir, e mais rápido, perdão, ele é mais lento, desculpe, que uma crise mioclônica, ou seja, ele dura mais tempo do que uma mioclonia e menos tempo do que uma crise tônica. Então, por exemplo, eu tenho um sustinho, mioclonia. Se eu faço um movimento mais rápido, espasmo. Se eu faço um movimento e sustento, fico rígido, crise tônica.
Basicamente, o tempo define entre elas, apesar de eu não ter uma definição precisa assim de 1 segundo, 2 segundos, meio segundo. Não existe essa definição. Eu posso ter crises hipercinéticas e posso também ter crises de início não motor. Né? Tanto, por exemplo, crises que são autonômicas, em que eu posso ter, por exemplo, sensações de taquicardia. Eu posso ter crise, por exemplo, com sensação gástrica. Né? Tem um vídeo muito interessante que eu lembro do meu tempo da faculdade, que a paciente descrevia o seguinte: ah, doutor, antes de eu fazer a crise, eu sinto uma gastura. É exatamente essa sensação autonômica. Ela começava a crise pelos movimentos autonômicos. Eu posso ter crise de parada comportamental, né, que são as chamadas crises de ausência. Eu posso ter, que acaba às vezes tendo um início focal. Eu posso ter crises cognitivas, posso ter crises emocionais, posso ter crises sensoriais. Das crises de início generalizado. Então, olha só, eu vou ter crises motoras e crises não motoras. Geralmente essas crises vão começar dos dois hemisférios. Então eu vou ter o grupo das tônico-clônicas, das crises clônicas, das crises tônicas e miotônicas. Então a tônico-clônica, eu faço uma extensão e começo a fazer movimentos ritmados bilaterais. As crises clônicas, não necessariamente a extensão. Eu posso ter só os movimentos ritmados. As crises tônicas puras, em que eu tenho só a extensão dos membros. E as crises mioclônicas, em que eu faço a mioclonia bilateralmente. Mas qual que é a diferença, então, da mioclonia para essa mioclonia focal? Essa aqui pode ser uma hemimioclonia, essa de início focal. Enquanto que essa de início generalizado, bilateral. Além das crises atônicas, né? O indivíduo, na crise generalizada atônica, ele perde o corpo, né? Perde o tônus do corpo. Então isso pode ser, inclusive, classificado como as crises astáticas, né? O indivíduo, às vezes, tem até machucado no nariz, quebra dente, porque ele tem a crise e onde ele tiver, ele cai. Então perde o tônus do corpo. E além disso, eu posso ter crises não motoras, como as ausências, né? As ausências ditas típicas e atípicas. A ausência típica, que antigamente também chamava-se de crise de pequeno mal ou ausência infantil, a crise de ausência típica, ela normalmente é desencadeada pela hiperventilação, e a ausência típica, ela geralmente na grande maioria dos pacientes, ela tende a não gerar atraso no paciente. Claro que existe um percentual de pacientes que podem ter a persistência dessa crise na vida adulta e pode ter atraso. Mas basicamente ela é desencadeada pela hiperventilação. A gente consegue descobrir essa crise quando o indivíduo tem a parada comportamental e na hiperventilação ele faz essa parada. E quando realizado o eletro, a gente vê um complexo ponta-onda generalizado de aproximadamente 3 Hz. E geralmente desencadeada pela hiperventilação. Então é o quadro típico da ausência típica. Mas eu posso ter também a ausência atípica. Essa ausência atípica, ela também pode fazer um paralelo, vamos dizer assim, com essa crise de início focal. Eu posso ter algumas ausências consideradas atípicas que têm o seu início focal dentro dessa questão de desperceptivo. Então, às vezes, podem fazer a sua ponte. Além do claro, eu posso ter também as ausências mioclônicas e mioclonias palpebrais. Né? O indivíduo faz a crise e o único movimento que você percebe dele fazendo a crise é o piscamento de olhos. Eu posso ter também crise de início desconhecido, né? As tônico-clônicas, se eu não consigo definir, seja ou por eletro ou pela anamnese, são tônico-clônicas. Os espasmos epiléticos, que até então não se definia como nem início focal nem generalizado, e também crises não motoras. Ou seja, você pode ver que pelo início da crise, essa classificação, várias crises acabam podendo ser classificadas em pontos diferentes, se a gente for ver. Né? Então, por exemplo, se eu não sei o início dela, eu vou falar uma crise de início desconhecido, motora, tônico-clônica.
mas outros nomes vão surgindo, vão vindo do passado em relação a isso. Então, por exemplo, a crise focal, de início focal, antigamente ela era chamada de parcial. E se você tinha crise parcial sem a perda da consciência, parcial simples, que depois virou focal simples. Mas se você tem a perda da consciência, focal complexa. E isso acaba gerando uma confusão, porque você pode ter também esse quadrinho aqui de baixo. Crise focal evoluindo para tônico-clônica bilateral. Ou seja, é uma crise generalizada com sinais focais? É uma crise focal que evoluiu? Então acaba gerando uma certa confusão. Mas o que precisa ficar claro nesse ponto? A gente tentar definir se uma crise ela é focal ou é generalizada. Nós vamos ver uns exemplos aqui para diante. Vamos começar a falar de cada um tipo. O que seriam crises focais? É quando eu tenho redes limitadas ao hemisfério cerebral. A gente já tinha falado isso antes. Ela tem uma semiologia muito variável, dependendo do local do início e da propagação das crises. Por exemplo, crise de lobo temporal, crise de lobo frontal, crise de lobo parietal, crise de lobo occipital. Por exemplo, o lobo occipital, ele é um lobo responsável pela visão. Então, por exemplo, crises de lobo occipital, por exemplo, uma síndrome como Panayotopoulos, que é uma crise que pode afetar esse lobo occipital, podem gerar fenômenos visuais, coisas que crises de outros locais não necessariamente. Crises de lobo frontal podem gerar sintomas psiquiátricos. Eu posso ter alterações de comportamento mais comuns em crise frontal, uma crise mais hipercinética, uma crise em que o paciente encontra-se muito mais agitado. Então, geralmente, eu tenho características mais regionalizadas de acordo com a função do cérebro. A gente, como viu lá atrás, podem ser crises disperceptivas ou não, podem ser crises motoras, podem ser crises autonômicas e podem evoluir para uma crise convulsiva bilateral. Então, olha só, aqui nesse quadro a gente vê, você começa a crise em um determinado ponto e ela se espraia para uma rede neural mais limitada. Você pode observar que até essa fonte aqui utilizou a denominação mais antiga, crise parcial. A Eli, por exemplo, já usou como focal. Olha, aqui nós temos um exemplo de uma criança tendo uma crise focal. Olha, observa que só o olho dele faz a piscadinha, de forma contínua, sem perda de consciência. Observa, ele pisca continuamente o olho esquerdo dele sem perder a consciência. Então, uma crise focal disperceptiva. Observa que até o lábio também dele se move. Essa outra criança aqui provavelmente com perda de consciência. Observa que o olhinho piscando, olha o movimento do olhinho, o movimento da mãozinha. E olha o pé da criança. Essa paciente em questão, essa última paciente, ela tinha uma síndrome epilética, um quadro de uma encefalopatia em que ela tinha um status focal contínuo. Ou seja, essa menina, ela mesmo acordada, comendo, conversando, ela estava constantemente fazendo crise. No caso, ela tinha uma encefalopatia que nós chamamos de encefalopatia de Rasmussen. Agora eu não lembro se é com N ou com M no final. Deletou da minha cabeça. Mas pesquisem depois, Rasmussen, para vocês verem. E o tratamento, por exemplo, dessa quadro de encefalopatia, para essa criança, por exemplo, não adiantou só os fármacos antiepiléticos. No caso dessa encefalopatia de Rasmussen, foi necessário realizar uma cirurgia, uma neurocirurgia, de chamado hemisferectomia. Foi feita uma cirurgia de desconexão de metade do cérebro dela, que aí isso aí pôde melhorar bastante o quadro de crise da paciente.
né, esse quadro de encefalopatia de Rasmussen. Esse tipo de tratamento ele é indicado quando o uso dos fármacos já não está dando conta. Então essa paciente tinha um tratamento, tinha usado todos os fármacos possíveis, e aí quando foi feito o tratamento cirúrgico, ela diminuiu consideravelmente as crises dela. Então, como que a gente vai fazer o tratamento das crises focais? Como todo tipo de crise, nós vamos preferir a monoterapia, sempre que possível, e como primeiro tratamento. As drogas de primeira escolha, quais são? A oxcarbazepina, a carbamazepina, o levetiracetam e a lamotrigina. E como segunda escolha, nós podemos encontrar o topiramato, o valproato e o divalproato. Sempre que tiver esse valproato e divalproato, tem que ter uma ressalva muito grande para mulheres jovens. Por quê? Porque ele é teratogênico. Então o uso do valproato em mulher jovem tem que ser bem orientado, que não pode ter a gravidez, porque eu posso ter a síndrome do valproato. Outra escolha também é a fenitoína, com as ressalvas de que, por exemplo, a fenitoína é um fármaco que oral não é um bom fármaco, ele tem uma absorção muito errática, a dose terapêutica dele é próximo da dose tóxica, mas naquele paciente que você já tentou, vai, né? Ele para droga de emergência, para droga de pronto-socorro, é um fármaco excelente, mas como fármaco de manutenção ele não é tão bom assim. Posso também o clobazam, o fenobarbital, a gabapentina e a pregabalina. E no Brasil já tem se aprovado uma nova droga que é a lacosamida. Ela já está aprovada há cerca de 2, 3 anos e ela pode ser utilizada também como adjuvante. Mas quando a monoterapia ela não é tão efetiva, eu tenho que combinar os fármacos. E o meu chefe, Dr. Luiz Fernando, lá em Belo Horizonte, ele gostava de usar muito essa expressão de que você tem que encontrar o doce com queijo. Ou seja, você tem que tentar encontrar aquele fármaco que combina melhor com o outro para o tratamento da crise. Então aqui são associações que são boas, consideradas boas para tratamento de crises focais. Então você tem a carbamazepina com clobazam, o levetiracetam com a lacosamida, o levetiracetam com a carbamazepina, o valproato com a lamotrigina, com a ressalva que nós vamos ver lá na parte quando a gente falar do valproato e da lamotrigina, que as doses, quando eles estão em combinação, elas têm que ser menores de cada um, então elas têm que ser ajustadas, e com a ressalva de evitar em mulheres com idade fértil, a lacosamida com topiramato, e esse não está no livro do Purple Book, que a gente recomenda como leitura prática para o dia a dia, mas uma coisa que a gente utiliza muito na prática é a associação entre oxcarbazepina e o topiramato, e uma outra associação que eu já vi dar muito certo é do fenobarbital com a lamotrigina. Mas esse caso aqui, geralmente, quando você já tentou de tudo, não é uma primeira associação. Normalmente, na minha prática clínica, eu tenho utilizado muito a oxcarbazepina com topiramato, ou essa associação de carbamazepina ou oxcarbazepina com o clobazam. Então são as associações que no dia a dia eu mais utilizo quando eu preciso acrescentar mais um fármaco. Ok, então nós falamos das crises focais, então vamos falar sobre as epilepsias generalizadas. Geralmente ela tem um início na infância e na adolescência, ela corresponde a cerca de 1/3 de todas as epilepsias, e isso acontece por um quadro de hiperexcitabilidade cortical. Então você vai ter, como mecanismo de ação dela, você pode até ter um início focal, mas você tem um espraiamento muito rápido para os dois hemisférios. Então é esse quadro aqui. Você pode ter tanto o surgimento em um ponto em que naturalmente a rede neural se espalha, ou até mesmo de uma certa focalidade em que isso se espalha para os dois hemisférios. Então o conceito de crise generalizada. Como exemplo, a gente tem a ausência. Olha esse menininho aqui. Esse vídeo foi tirado do YouTube. Esse menino simplesmente faz uma parada comportamental. Olha só, ele está escrevendo, ele está vivendo a vida dele. Presta atenção.
Aqui já parou, ó. Tá conversando com as pessoas, ó. Tá vivendo a vida dele, fez a parada. Olha como que o olho fica vazio, o olho dele some. Esse é o quadro de crise de ausência. Desse menino, provavelmente ausência típica. Então, se você fizer uma prova de hiperventilação, como que é essa prova de hiperventilação? Você pede para a criança soprar, geralmente eu coloco uma folha de papel, mas se você tiver, por exemplo, um catavento, alguma coisa que estimule ela a soprar, você pede para ela geralmente de 2 a 3 minutos. Alguns protocolos falam 120 respirações, mas eu confesso que eu perco a conta, então eu prefiro marcar 2 minutos, geralmente 2 a 3 minutos de hiperventilação, e o indivíduo desencadeia esse tipo de crise. E no eletroencefalograma também há um tipo de alteração que acontece. Algumas ausências podem ser mais prolongadas. Você note dessa criança anterior que ela foi curta, ela deve ter durado aqui aproximadamente uns 20 segundos, 20 a 30 segundos. Outras já podem ser mais prolongadas. Dessa criança aqui, por exemplo, você pode ver que ela também está com uma parada comportamental, ela chega quase a perder o seu sustento, mas ela faz uma crise bem mais prolongada. Esse tipo de crise de ausência, tenha atenção, porque ele pode gerar também status. Eu posso ter o status, ou seja, essa crise durando cerca de 30 minutos, por definição, mas sem o indivíduo fazer movimentos tônico-clônicos. Tem que ser tratado. E o que eu quero deixar de mensagem? Esse tipo de crise, alguns fármacos pioram esse tipo. Por exemplo, se eu der para essa criança, para esse menino aqui, carbamazepina, eu posso piorar essa crise dele. Se esse outro menino aqui, com essa crise prolongada, chegar no meu pronto-socorro e eu fizer a fenitoína nele, eu posso piorar esse tipo de crise dele, principalmente se for crise de ausência típica, ok? Então tem que ter atenção, alguns fármacos podem piorar outros tipos de crise. Qual é o tratamento das crises generalizadas? Sempre o raciocínio, eu vou pensar primeiro na monoterapia, um fármaco só. Então, como primeira escolha, o valproato ou divalproato, o levetiracetam, a lamotrigina. Observem vocês que levetiracetam e lamotrigina também eram a primeira escolha de crise focal. Esses fármacos eles têm um amplo espectro, então eles podem cobrir tipos diferentes de crise. Alguns tipos de crise, eles também vão ter fármacos que são muito bons só para aquele tipo de crise. Por exemplo, esse menino aqui que teve a crise de ausência típica, esse fármaco chamado etosuximida, ele é específico para isso. Ele praticamente só trata crise de ausência típica, ok? Outras crises, por exemplo, como as mioclonias, tem o clonazepam como um fármaco também considerado de primeira escolha. E outras escolhas também consideradas segunda escolhas, como o topiramato, o clonazepam e o clobazam. O topiramato, apesar de estar citado aqui como segunda escolha, ele, em geral, ele quase sempre é utilizado em associação. Ele poucas vezes é utilizado como monoterapia. Geralmente ele é um fármaco excelente como vinagrete, né, sendo um acompanhante, mas não como prato principal. Não é citado ali, mas o fenobarbital. O fenobarbital ele tem suscitado bastante controvérsia. Né? Vários livros-textos apontam diversos efeitos colaterais que o fenobarbital pode ter. Eu até pus esse quadro aqui do Seu Madruga, né, porque está às vezes velho, abatido, mas muitas vezes é o que dá a graça no interior do seriado. Principalmente no interior do nosso país, é um fármaco muito utilizado e acaba tendo uma boa cobertura sim para crises generalizadas. Apesar de outros fármacos serem descritos como menor efeito colateral, como o levetiracetam, por exemplo. Mas o fenobarbital, que foi praticamente o segundo fármaco antiepilético lançado na história, aí com mais de 120 anos praticamente de utilização, e acaba sendo um fármaco relativamente bem tolerado. Né? Então, quando chegar a vez dele, nós vamos também falar.
O tratamento das crises generalizadas em politerapia também é interessante levar em conta o mecanismo de ação e a farmacocinética e também a presença de efeitos contralaterais e efeitos aditivos, efeitos sinérgicos entre um fármaco e outro. Então, por exemplo, associações que são boas para crises generalizadas. O valproato com a lamotrigina, o valproato com o levetiracetam, o levetiracetam com a lamotrigina, o valproato com o topiramato são boas associações. Ou associações de, por exemplo, valproato com os benzodiazepínicos, como clobazam ou clonazepam, são fármacos que são bem interessantes de serem utilizados na crise generalizada. Então, essa associação é válida. Beleza. Então, eu comecei a tratar as crises, não está dando certo. Quando que eu vou falar assim, essa crise é refratária, essa crise é de difícil tratamento? O conceito de refratariedade é quando eu tentei 2 fármacos que são para aquele tipo de crise em dose correta, cheguei na dose máxima e não houve a resposta efetiva. Então, nesse caso, eu tenho que sempre raciocinar a associação entre as medicações de primeira escolha e dependendo do tipo de crise do paciente. Ok? Associações que é interessante se evitar. Presta atenção, evitar. Algumas vezes você tem que não usar, é proibido. Outras, você vai até encontrar situações em que o indivíduo usa, principalmente aqueles pacientes que tiveram a crise refratária e que a única coisa que segurou a crise deles foi uma associação ou uma indicação não tão boa. Mas lembrando que isso acaba sendo o último ponto da linha. A fenitoína oral. Como eu falei lá atrás, a fenitoína oral ela tem uma reabsorção errática. Então ela não faz um nível sérico tão linear. Ela é uma excelente medicação para uso venoso, para uso de pronto-socorro. Mas de via oral não é tão bom. Além de quando é na mulher, principalmente na menina, ela pode fazer algumas alterações faciais que não deixam a pessoa, vamos dizer assim, muito bonita. Se a gente pode dizer assim. Ela desenvolve hirsutismo, ela desenvolve uma hipertrofia de gengiva, ela pode ter essas características de embrutecimento facial. Então não é uma medicação que se deva utilizar por um tempo tão prolongado. A associação do fenobarbital com valproato. Eu já vi várias pessoas que só controlaram com essa associação, principalmente no ambulatório de epilepsia da USP lá em São Paulo. Havia essa associação, mas porque foi tentado todas as outras e o que controlou foi isso. Mas por que essa associação não é tão boa? Principalmente pela degradação. Tanto o fenobarbital quanto o valproato são degradados no citocromo P450. Então, eles competem nesse mesmo sítio. Então, você pode ter variações do nível sérico, você pode ter diminuição abrupta do nível sérico de um, a elevação do nível sérico do outro, provocando sintomas de intoxicação de uma forma mais irregular. Associação do fenobarbital com a fenitoína. Lembrando, eu não estou falando de pronto-socorro, tá? No protocolo, quando vocês forem estudar status epiléticos, vocês vão ver fenobarbital, fenitoína são drogas utilizadas em pronto-socorro. Eu estou falando em tratamento de manutenção. Na crise mioclônica, não devo usar carba ou oxcarbazepina. Piora a crise mioclônica, a crise do sustinho. Crise focal. Ela não devo utilizar a etosuximida. Ela pode piorar a crise focal. A etosuximida, excelente fármaco para crise de ausência típica, mas para crise focal ela piora. Doenças de origem mitocondrial. Por exemplo, eu tenho uma síndrome que gera uma epilepsia muito importante, que é a chamada de Leigh. A síndrome de Leigh é uma encefalopatia mitocondrial e o uso do valproato nesses pacientes pode piorar muito, porque como ele tem uma ação também de degradação mitocondrial, eu posso piorar o metabolismo celular. Então eu posso levar esse paciente à morte. Então, é uma associação que deve se evitar nesse tipo de paciente. Ok. Outro tipo de crise diferente, como nós vimos, né? Nós vimos as focais, nós vimos as generalizadas.
a crise tipo espasmo infantil. Lembrando, ela diferencia-se da crise mioclônica e da crise tônica pelo tempo, né? Então, por exemplo, a crise mioclônica é um sustinho rápido. A crise tônica, eu tenho uma postura mais longa dos membros. O espasmo infantil dura um pouco mais que a crise mioclônica e menos que a crise tônica, mas normalmente ela aparece em sustos. Como se fosse isso. Nós vamos ver o exemplo do menino fazendo. E quando eu tenho a associação dos espasmos infantis e esse indivíduo tem um atraso ou uma involução do desenvolvimento, e no eletro ele tem uma alteração chamada ipsarritmia, que nós vamos ver no eletro ali para frente, quando eu tenho esses 3 pontos, essa tríade caracteriza a chamada síndrome de West. Então a síndrome de West ela não é uma síndrome em si, ela é uma síndrome epilética que podem ter N causas, e ela é composta pela tríade em espasmos infantis, atraso ou involução do desenvolvimento e ipsarritmia. Olha só, a ipsarritmia, observem vocês, é quando eu tenho uma desorganização completa do traçado. Olha só, esse traçado aqui em cima, eu tenho o ritmo de base regular, né? Eu tenho um gradiente antero-posterior, né? Um eletro bem organizado. Olha esse eletro aqui de baixo. Eu não consigo definir nada. Eu não consigo definir ritmo de base. Eu não consigo definir gradiente antero-posterior. O que é gradiente antero-posterior? Basicamente, é quando eu tenho esse aumento das ondas à medida que os eletrodos vão ficando mais posteriores. Ó, frontal, temporal, temporal, occipital. Frontal, temporal, temporal, occipital. Aqui seria de frente para trás. Olha como a ondinha vem crescendo. Aqui, nesse eletro de baixo, eu já não tenho isso. Observe essa criança aqui. Esse aqui é um vídeo da internet. Ó, fez o susto. Observa que ele fez o susto e chora depois. Normalmente, no contexto de síndrome de West, eu tenho esses espasmos acontecendo em salvas, ou seja, eu tenho vários espasmos. É mais comum que esses espasmos aconteçam ou de manhã cedo, quando a criança está acordando, ou de noite, quando ela vai dormir. E geralmente, após esses espasmos, a criança ela chora. Então, observe vocês. Agora que der para apertar? Dá pra ver que o olho vai pra cima? Ah lá. Já aperta, Di. Toda hora é pra apertar. Pronto, agora pode deixar, senão a gente não come. Ai, vai de novo. Ok? Essa crise, observe vocês, ela dura um pouco mais que a mioclonia, que é muito rápida, é como se tivesse dado um choquinho na pessoa. Ela dura um pouquinho mais. E observem vocês, voltem depois do vídeo, que a criança faz até um movimento de supraversão ocular, né? Então, compõe o quadro de espasmos infantis. Qual que é o tratamento da síndrome de West? Ele difere um pouco, ou quase totalmente, dos fármacos que a gente apresentou até então em termos de sequência. Uma primeira indicação é o ACTH. Esse indisponível no Brasil é entre aspas, porque você pode importar, né? Você pode fazer o ACTH tanto importado, você acha em alguns estados com mais facilidade do que outros. Você pode fazer também a pulsoterapia com a prednisolona. E em algumas formas, você pode utilizar a vigabatrina. O ACTH e a prednisolona, normalmente em contexto de pulsoterapia. Então, normalmente é feito hospitalar, né? Eu interno o paciente e faço essa medicação hospitalar. E, posteriormente, no segmento dele em casa, eu posso manter com corticoide. Nos casos de esclerose tuberosa, o que é esclerose tuberosa? É uma síndrome genética e que o indivíduo ele tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Ela está agrupada no conjunto das neurofacomatoses, porque ela tem alterações de pele. Normalmente eu tenho manchas esbranquiçadas como primeiro sinal na criança. Basicamente isso.
E nesse caso, a vigabatrina passa a ser a primeira escolha. Na prática clínica, né, no nosso dia a dia clínico, normalmente eu indico ou a prednisona ou a vigabatrina, normalmente. Geralmente, se o indivíduo está com sintomas gripais, se ele está com algum sintoma sugestivo de doença, eu evito a pulsoterapia com prednisona. Eu já vou direto para a vigabatrina e tenho boas respostas com a vigabatrina, mesmo em casos que não sejam de esclerose tuberosa. Né? Mas em casos que não sejam esclerose tuberosa, corticoide em primeiro lugar. Caso de esclerose tuberosa, vigabatrina em primeiro lugar. Olha só. Então, resumindo, fazendo um apanhado todo, esse slide também retirado do Up to Date. Então, olha só. Drogas de amplo espectro, né, que podem tanto tratar crises focais como generalizadas. Então, das que nós temos disponíveis no Brasil com mais facilidade, o clobazam, a lamotrigina, o levetiracetam, o topiramato e o valproato. Essas outras drogas, como a rufinamida, o perampanel, o brivaracetam, o felbamato e a zonazamida, não são comuns no nosso país. Elas são mais comuns principalmente na Europa e algumas nos Estados Unidos. Ok? Outras que já têm um espectro mais restrito, né? Então, a carbamazepina, que a gente tem presente aqui no Brasil, a gabapentina, a lacosamida, a oxcarbazepina, a fenitoína, como a gente já disse antes, e vamos esmiuçar cada uma na segunda parte da nossa conversa, a primidona e a vigabatrina, certo? Essas outras, infelizmente, não estão tão disponíveis no nosso país, salvo por importação. E aquelas que têm um espectro muito restrito, como acontece com a etosuximida, que ela quase exclusivamente trata ausência, certo? E piora a crise focal. Lembrando disso. Ok. Então, assim, vamos agora aos fármacos. Então, nós vamos fazer uma pausa nessa aula. Você vai lá tomar um café. E no vídeo 2, a gente vai falar de cada fármaco individualmente. Até lá!